Soberano Deus, troveja a sua voz maravilhosa, faz grandes coisas que eu não compreendo, mas seu controle é tão perfeito. Soberano Deus, sopra, Espírito de Deus, a sua voz maravilhosa, sopra sobre nós, Espírito Santo de Deus, grandes coisas que eu não compreendo, mas seu controle é tão perfeito. Aleluia. Dizemos soberano Deus, troveja a sua voz maravilhosa, faz grandes coisas que eu não compreendo, mas seu controle é tão perfeito. Aleluia. Espírito Santo de Deus, sopra, sopra neste lugar. Riandarabashori andaramanaya. Sopra dentro desta casa agora, nesse hospital, na vida deste homem e desta mulher. Sopra, 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 sopra. Troveja sobre nós, troveja sobre nós, troveja sobre nós. Faz grandes coisas que eu não compreendo, mas seu controle é tão Aleluia. 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 Abra a tua Bíblia no livro de Jó, capítulo 37, versículo 1 ao 15. Jó 37, do 1 ao 5. Aleluia. Todos encontraram o texto? Jó 37, versículo 1 a seguir, diz assim: sobre isto treme também o meu coração e salta do seu lugar. Dai ouvidos ao trovão de Deus, estrondo que sai da sua boca. Ele o solta por debaixo de todos os céus, e o relâmpago até os confins da terra. Depois deste ruge a sua voz, troveja com estrondo da sua majestade, e já ele não retém o relâmpago quando lhe ouvem a voz. Com a sua voz troveja, Deus maravilhosamente faz grandes coisas que nós não compreendemos. O tema dessa mensagem é o soberano Deus troveja sua voz. Tem sido uma grande experiência para nós estudarmos a Bíblia capítulo por capítulo. Eu já tenho 25 anos de crente, já fiz seminário, mas tem sido uma experiência profunda estudar capítulo por capítulo. É um privilégio e uma oportunidade todos os dias sermos alimentados pela palavra de Deus. No dia 10/7, agora que já passou, nós completamos 2 anos de oração da madrugada aqui na igreja. 2 anos, 5:30 da manhã até às 6:30, orando e meditando na palavra de Deus, capítulo por capítulo. Depois que começou a pandemia, por causa das portarias, então não pudemos estar aqui nas madrugadas,
mas continuamos nos lares. E os estudos que nós fazíamos aqui, os capítulo por capítulo, então passou a ser na internet, no YouTube. Então as mensagens que eram compartilhadas com os irmãos de manhã foram para a internet. Então 2 anos estudando a Bíblia capítulo por capítulo. E dentro dessa pandemia, a gente entrou no livro de Jó. A gente não escolheu o livro aleatoriamente, mas porque está dentro da proposta de estudar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Então, os irmãos que estão me acompanhando estão estudando junto comigo o livro de Jó. E amanhã, na segunda-feira, será o capítulo 37. Então, para que amanhã vocês possam meditar no capítulo 37, eu tenho que estudar o capítulo 37 hoje. E tenho que gravar hoje e enviar hoje para o Wagner colocar 6:30 da manhã no YouTube. Então essa palavra que estou compartilhando com vocês, na verdade estou me antecipando. É o meu devocional de amanhã. E vocês estão ouvindo hoje. Glória a Deus. Mas é uma palavra tão poderosa e profunda ao meu coração, que em 10 minutos de devocional não tem como trabalhar, precisaria de tempo. E eu vou tentar fazer isso também em pouco tempo que nós temos aqui. Falar sobre esse soberano Deus, que troveja a tua voz sobre nós. Nós sabemos que o livro de Jó que nós estamos estudando, ele fala muito de sofrimento, o sofrimento humano e a resposta humana para o sofrimento. Esse livro ele entra na alma de Jó. Jó que tinha uma vida tranquila, que tinha filhos, que tinha família, de repente agora perde tudo, perde os bens, perde a família e agora ele está enfermo. Jó era um homem que tinha temor de Deus. O próprio texto no capítulo 1 declara que o Jó era um homem íntegro, que Jó era um homem reto, que Jó era um homem temente a Deus e que se desviava do mal. Mas um dia as provações vieram sobre a vida dele. Um dia veio angústia, veio tristeza, dor sobre a vida dele. E muitos de nós também já enfrentamos esse processo, ou estamos passando por isso. Pastor, eu estou enfrentando luta, eu estou enfrentando muita dor, pastor, eu estou enfrentando situações difíceis. Todos nós passamos por isso, ou estamos passando, ou vamos passar. E Jó perdeu tudo o que tinha. Então é nesse ponto que eu quero me aprofundar com você. Um homem que tinha uma vida tranquila, mas que de repente veio a provação, que de repente veio situações de todos os lados, e a opressão e a angústia tomaram o coração e a alma desse homem. Meu Deus, como Deus, se eu sou um homem temente, se eu estou sempre na tua casa, se eu sou um homem íntegro, se eu sou um homem que desvia do mal, por que Deus? Todos nós procuramos esse tipo de resposta. E alguns pontos eu quero destacar com você, e você que me acompanha nos devocionais, está fácil de entender. O primeiro que eu vejo é o sofrimento que Jó estava enfrentando, e ainda vem 3 amigos do lado dele. Jó estava enfrentando o sofrimento e ainda aparece 3 amigos. E nós sabemos que esses amigos, eles deveriam consolar Jó. Eles deveriam falar: Jó, nós estamos aqui para orar junto contigo, estamos aqui para jejuar pela tua vida. Mas durante os discursos de Bildade, Zofar e de Elifaz, foram ataques contra Jó, dizendo: Jó, confessa o teu pecado, confessa o teu pecado, alguma coisa você fez para merecer o que está acontecendo na sua vida.
Então ele olha para o outro lado, tem uma esposa dizendo assim: blasfema contra Deus e morra. Chega, para que ficar sofrendo tanto, Jó? Não existe uma saída, não tem para onde você correr. E já no capítulo 32 de Jó, nós estamos aprendendo agora esses dias, né, aparece um jovem chamado Eliú. Eu falo jovem porque ele esperou os 3 amigos de Jó falar, esperou Jó falar e ele falou, ou seja, ele era o mais novo da turma. Mas Eliú também vem com um discurso de defendendo Deus e a soberania de Deus, e ao mesmo tempo apontando para Jó que Jó era orgulhoso. E ainda disse para minha esposa, né, olha só, nós estamos vendo aqui aparecendo o orgulho no coração de Jó. Então aonde se apoiar? Aonde se apegar? Porque para nenhum lado que ele olhou, ele encontrou esse apoio. Mas também eu vejo um trabalhar de Deus. E assim como Deus trabalha em nós e já trabalhou na minha vida. Existem algumas situações que eu e minha esposa já enfrentamos na vida, que a gente falou assim, por que Deus que isso está acontecendo com a gente? Por que Deus que isso acontece conosco? Será que só eu já tive essa sensação? Parece que coisa ruim só acontece com você. Não é verdade? Tem gente balançando a cabeça. Não é? Parece que tem um alvo marcado, tipo assim, acerte o alvo. Não é? E coisas ruins acontecem e você fala, por quê? E às vezes procura alguém para se apoiar, mas não encontra. Quantas vezes eu e minha esposa, muito antes de ser pastor, procurou alguém para se apoiar e não encontramos. Mas eu vejo um agir de Deus também. Sabe por quê? Porque evitou em nós, na minha vida e na vida dela, um vitimismo. Porque muitas vezes nós procuramos alguém que vai falar assim para nós, coitadinho, coisinha linda, vem aqui, mamãe vai sopar, sopou, passou. Então a gente está procurando alguém que alimente as nossas feridas. Alguém que vai falar assim, nossa, você é coitado mesmo, hein? E eu estou sentindo pena de você. Às vezes parece que é isso que nós queremos ouvir. O vitimismo vai te levar ao conformismo. Ah, minha vida não muda mesmo. É só sofrimento, não vai passar disso. Então eu vejo que Deus muitas vezes tirou essas pessoas de perto de nós, quando eu e minha esposa atravessou alguns vales de sofrimento, justamente para se apoiar nele e acreditar nele. Quantos estão me entendendo? Então corremos o risco muitas vezes de tentar ajudar alguém e sentir pena dessa pessoa e afundá-la dentro de um vitimismo. Nossa, você é vítima, você é coitada mesmo, você é o coitadinho mesmo. Ah, eu estou até sentindo dor, eu vou chorar junto com você aqui. E a pessoa vai entrar dentro de um conformismo. E olhando e meditando nessa palavra, eu lembro dos meus filhos quando eram pequenos, e você que é pai e mãe entende isso, que quando eles estão num processo de começar a andar, muitas vezes eles têm pequenas quedas. E aí você como pai e mãe, você dá uma olhada assim, você vê que o seu filho caiu e não machucou. E aí você disfarça, né? Fingindo que não está vendo que ele caiu. Aí ele olha de um lado para o outro assim, ele levanta e sai andando, não é verdade? Mas quando você faz aquela cara de pena, aquela cara de coitado, o que ele começa a fazer? Ele começa a chorar, não é assim? Ele começa a chorar, para que você o abrace, para que você o tire do chão. Então quantas vezes eu fiz isso, eu fingi que não estava vendo a criança caindo, lógico que era um tombo, né, que não machucava, um tombo pequeno, e aí eu via que logo se levantava e começava a andar de novo. E isso é superação. Estava superando os primeiros desafios que a vida estava colocando. E Jó tinha algo muito grande para superar na vida dele. Jó precisava superar todo esse sofrimento para hoje ser um exemplo para todos nós.
E você que está passando por lutas e dificuldades, eu quero dizer para você que na maioria das vezes, esse sofrimento e essas dificuldades, essa superação servirá de exemplo para todos nós e também inspiração. Glória a Deus! Mas você precisa superar, você precisa enfrentar esses desafios. Em nome de Jesus, eu quero declarar, como declara a palavra do Senhor, que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Amém? Em Cristo nós somos mais que vencedores. Eu creio que em nome do Senhor Jesus, que as lutas e tribulações que você enfrentam vão te levar para um nível maior de autoridade e profundidade e comunhão com Deus. Amém? Também eu vejo aqui, que na maioria das vezes, quando as pessoas estão enfrentando lutas, estão passando por desafios, elas fazem assim: por que Deus? E ficam à procura desse porquê. Por que Deus? Por que eu estou enfrentando isso no meu casamento? Por que eu estou enfrentando isso no meu trabalho? Por que eu estou enfrentando isso, meu Deus? Por que eu estou passando por essa prova? E exigem uma resposta. Deus, eu quero uma resposta. Eu preciso de uma resposta. E na maioria das vezes você não vai encontrar uma resposta naquele momento de dor. No momento que você está dentro daquele vale, muitas vezes não terá resposta. Mas eu já vi pessoas que ficaram dentro daquele vale, eu quero saber o porquê, eu quero uma resposta. E quando elas fazem assim, ficam presos num ciclo de dor e de ferida. Uma dor que não cessa, uma ferida que não cicatriza e fica remoendo aquilo atrás de um porquê. E muitas vezes você não terá esse porquê. Não encontrará uma resposta para aquilo. Porque Deus espera de você confiança nele. E saber que Ele está no controle. E Jó, estudando a vida de Jó, a gente percebe isso. O tempo todo ele está: por que Deus? Aqui está a minha causa diante de você, aqui está a minha defesa diante dos teus olhos. Por que Deus, que eu estou enfrentando tudo isso? Por que Deus, eu perdi tudo? Por que Deus? Por que Deus? E Deus em silêncio. Somente os amigos de Jó respondiam Jó, mas Deus permanecia em silêncio perante os porquês de Jó. Amados, nós somos o barro, e não tem como o barro contender com o oleiro. Por que oleiro? Por que me fizeste vaso? Por que fizeste de mim uma travessa? Por que fizeste de mim um prato ou um copo? Por que oleiro? Não tem como o barro contender com o oleiro, porque o oleiro que dá a forma ao barro, e ele faz da maneira que ele quer, porque ele é soberano. O nosso Deus é soberano. Quantos creem nisso e pode dizer amém? Então não encontraremos um porquê no momento da luta, no momento que você está passando por aquele vale. Também vejo que na busca de um porquê, muitos perdem o foco e uma total dependência de Deus. Isso. Por que Deus? Por que Deus? E perdem uma oportunidade de falar assim: Deus, eu preciso de Ti. Porque você percebe que nesses capítulos que nós já estudamos, em algum momento, nesse dor e sofrimento que Jó está enfrentando, ele falou assim, você não vê expressões como: eu preciso de Ti, eu me alegro em Ti, eu descanso em Ti, mas você vê o tempo todo Jó à procura de um porquê, uma resposta. Amados, e olhando para uma criança novamente, eu vejo que uma criança, quando é pequena, ela não tem os porquês na vida dela, então ela é totalmente dependente do seu pai e sua mãe, e confia no pai e na mãe, não é assim? Ela confia.
Mas quando ela atinge uma certa idade, aí começa, né, na psicologia a fase, né, dos porquês, não é assim? Que ela começa a perguntar por que isso, por que aquilo, começa a fase dos porquês. Preste atenção que quando entra a fase dos porquês, também gera um distanciamento, uma certa independência. Enquanto ela não perguntava, ela dependia totalmente de você. Quando ela passa a perguntar, ela se distancia um pouco. Então, na verdade, Deus não está falando assim, filho, dependa de mim. Filho, dependa de mim. Não fique preocupado, né? Por quê? Por que da situação? Por que dessa crise? Dependa de mim. Se entregue a mim. E por causa disso, por acharem que estão sendo injustiçados, muitos se revoltam contra Deus. Eu não vou mais orar. Eu não vou mais buscar a presença de Deus. Não foi o caso de Jó, mas estou dizendo o que acontece, porque Deus se esqueceu de mim. Ele não me respondeu no dia que eu estava angustiado. Ele não me respondeu no dia que eu estava triste. E se revoltam contra Deus, mas na verdade deveriam se revoltar contra o diabo, porque a palavra no livro de João capítulo 10, no versículo diz que o ladrão vem senão somente para roubar, matar e destruir. Se tem alguém que destrói a sua casa, não é Deus, é o diabo, porque o texto continua dizendo, e eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Amém? O meu Deus veio para trazer vida abundante na tua casa, vida abundante na tua família, vida abundante, eu profetizo sobre a tua vida. Aleluia! Mas por causa dos porquês, muitos se revoltam contra Deus. E a pergunta é, adiantará essa revolta? Porque para onde que eu vou? Se eu coloco a minha cama no mais profundo abismo, lá também está Deus. Se eu coloco a minha cama lá na alva, em cima de uma montanha, Deus também estará lá. Não tem como eu fugir, não tem para onde eu ir. Deus está em todos os lugares. Dependa de Deus. Deus, eu preciso do Senhor. Na luta que eu estou enfrentando, nas situações que eu estou enfrentando, somente o Senhor na minha vida, somente o Senhor. Ah, Deus, como eu preciso de Ti. E aí, continuando, eu vejo que esse sofrimento na vida de Jó, ele apagou um futuro de esperança. Porque Jó perguntava, onde está a esperança? Aonde nós podemos encontrar a esperança? Ou seja, o sofrimento que ele estava enfrentando, as circunstâncias, não deixava ele acreditar que amanhã poderia ser melhor. E muitas vezes também, né, eu e você, porque enfrenta lutas dentro de casa, porque enfrenta lutas talvez no trabalho, não consegue acreditar que amanhã será melhor. Mas por que que isso acontece? Porque na verdade você está baseando a tua vida nas suas emoções. Está baseando a sua vida nas suas emoções, naquilo que você está sentindo. Hoje eu estou sentindo tristeza. Hoje eu estou sentindo dor. Ai, hoje eu estou sentindo solidão. Então você está baseando a tua vida em sentimentos, ou então nos sentidos. Ah, eu não estou vendo nada de bom aqui. Eu não estou vendo nada. Eu não consigo sentir nada aqui, que alguma coisa vai mudar. Meus olhos não conseguem ver. Mas na verdade, como está escrito em Hebreus capítulo 11, no versículo 1, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Eu tenho que andar pela fé. Eu preciso decidir andar pela fé. E se eu tomar a decisão de andar pela fé, eu vou crer num futuro de esperança para a minha vida. Mesmo que as circunstâncias digam não, mesmo que tudo está contrário agora, se eu ando e caminho pela fé, eu creio num futuro de paz sobre a minha vida. Eu creio num futuro de esperança sobre a minha casa. E eu quero profetizar que Deus tem planos de paz acerca de vós, para vos dar um futuro que desejais. Aleluia!
quando Jó está enfrentando essa luta, essa provação, não sabia ele do que estava acontecendo nas regiões celestiais. Assim como eu e você não sabe o que está acontecendo nas regiões celestiais. Não sabe o que está acontecendo em relação à tua casa, à tua vida nas regiões celestiais. Então não ignore o mundo espiritual, porque ele é real. Jó não sabia o que estava acontecendo nas dimensões espirituais. E nem sabia que no futuro nós estaríamos estudando a vida dele neste livro. E não sabia ele que no futuro Deus mudaria a sorte dele como mudou. Amém? Mas no momento em que ele vivia a situação, baseado nas emoções, naquilo que os olhos poderiam ver ou tocar, não havia esperança para ele. Por isso que a nossa esperança tem que ser pela fé, e a fé em Cristo Jesus. Quantos podem dizer amém? Aleluia. Amados, Jó, nas mais densas trevas que ele estava enfrentando, ele não vê futuro, ele não vê saída, ele não vê um horizonte pela frente. E aí eu meditando nessa palavra e eu vendo essa cena, Jó, nas mais profundas densas trevas, uma luz começa a brilhar. Uma luz começa a surgir. E é nesse capítulo 37, Deus usando a vida de Eliú, o próprio Deus falando através da vida desse jovem. Porque no capítulo 38, que nós vamos estudar, já não será Eliú e nem os amigos de Jó, mas o próprio Deus falará com Jó. Então, na verdade, esse texto aqui que eu estou estudando com você hoje, ele vai transicionar para um novo momento na vida de Jó. Então, o capítulo 37, ele começa a surgir uma luz em cima desse texto na vida de Jó. E aqui Eliú está usando como exemplo, para demonstrar a grandeza de Deus, os fenômenos da natureza. O relâmpago e o trovão. O raio. E eu pergunto para você, existe algo mais poderoso como fenômeno da natureza entre o raio e o trovão? Ele está usando essas figuras justamente porque era o que eles viam na época. E interessante, amado, que o raio, o trovão, os homens não conseguem dominar. Pelo contrário, num dia de chuva você tem que se esconder deles, para que não caia na sua cabeça. E eu lembro, quem já morou no sítio, na roça, como diz o Eliel, e eu lembro que em noites de tempestade, principalmente no sítio, quando está preparando para chover e as nuvens cobrem os céus, e de repente surge aquele relâmpago, cortando os céus, de norte a sul, de leste a oeste. E logo em seguida vem o estrondo, que é o trovão. E quando vem aquele trovão, amados, toda a natureza se cala, as galinhas se calam, os cachorros se calam, todo mundo fica em silêncio quando o estrondo acontece. E às vezes o estrondo é tão forte que a gente sentia as janelas balançando. E você sentia as janelas balançando. Literalmente os firmamentos sendo balançados pela força da natureza, pelo trovão. E esse texto está falando justamente disso, quando o texto declara: com a sua voz troveja Deus maravilhosamente e faz grandes coisas que não compreendemos. Está falando que a voz de Deus troveja. Meu Deus, que coisa terrível, A voz de Deus troveja, porque quando Deus fala, a terra se cala. Quando Deus fala, os firmamentos são abalados.
Quando Deus fala, há uma manifestação de poder e autoridade acontecendo. Por isso que fala, troveja sobre nós. Troveja maravilhosamente, ou seja, quando Deus fala. E olhando para a palavra de Deus, alguns exemplos, já começa em Gênesis no capítulo 1, quando a palavra diz que Deus disse, haja luz. Eu poderia colocar ali, né? E quando trovejou Deus, houve luz. Ou seja, quando Ele falou, houve a manifestação de poder e autoridade que está no nome dEle, e houve luz. Quantos estão me entendendo? Quando trovejou Deus, houve luz. Quando Deus veio à vida de Abraão, no capítulo 12 de Gênesis, eu poderia mudar esse texto e falar assim, quando trovejou Deus sobre a vida de Abraão. Por quê? Porque quando Ele dá uma direção para Abraão, e Abraão segue a direção, essa direção vai mudar a vida de Abraão, e vai entrar na história como o pai da fé. E somos herdeiros nessa promessa. Então trovejou Deus sobre a vida de Abraão, e transformou a vida desse homem. Trovejou Deus. Amados, interessante, no livro de João, no capítulo 12, versículo 27 e 29, olha o que diz o texto. João, capítulo 12, versículo 27 e 29. Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Isso aqui é o Senhor Jesus falando e contextualizando. Foi na entrada triunfal, Ele em cima do jumento, as pessoas jogando folhas e ramos. E naquela multidão, Ele começa a declarar esse texto. Mas, precisamente, com este propósito, vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Presta atenção agora. E então veio uma voz do céu, eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. O próprio Pai falando. A multidão que estava ali, a multidão que estava ali, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam, foi um anjo que lhe falou. Trovejou Deus sobre a vida do seu filho. Glória a Deus, trovejou Deus. Quando você pega o livro de Apocalipse, é um livro que você começa a ler, e aí João está relatando as visões que Deus está dando para ele, capítulo 4, e viu um trono, e do trono saía relâmpagos e trovões. E uma voz que dizia, você pega o capítulo 19, a mesma coisa, e aí eu vi uma grande multidão, voz de muitas águas, de relâmpagos e trovões, e uma voz que dizia. Então veja bem que João também está comparando a voz de Deus sempre como a de um trovão, ou seja, de autoridade e de poder. E nessa noite eu quero profetizar sobre a tua vida, que Deus troveja sobre a tua casa e troveja sobre esta causa em nome de Jesus. Porque o próprio Senhor Jesus, um dia Ele chegou à porta de um sepulcro, e quando Ele trovejou, ou seja, quando Ele disse, Lázaro, vem para fora, Lázaro saiu daquela cova, mesmo depois de 4 dias. Quando Deus trovejou, o morto se levantou. E estava em uma tempestade, e o barco a ponto de afundar. E quando eles chamam o mestre se levanta e ergue as mãos, o mestre trovejou sobre as águas, sobre a tempestade, e a tempestade se acalmou. Glória a Deus, o Senhor vai trovejar sobre essa tempestade que veio sobre a sua vida, e haverá calmaria, bonança, em nome do Senhor Jesus. Quando a voz de Deus trovejou sobre a vida de Saulo de Tarso, aquele que perseguiu os cristãos, Saulo, Saulo, por que tu me persegues?
A vida desse homem foi transformado e ficou conhecido como Paulo, que escreveu várias cartas no Novo Testamento, que foi um grande evangelista mundial. Quando a voz de Deus trovejou sobre a vida de Paulo, a vida desse homem foi transformada. E eu profetizo que o soberano Deus troveja sobre a tua vida, troveja sobre a tua casa. Aleluia. Cante o refrão dessa canção, ele é o nome de Jesus. Soberano Deus, troveja a sua voz maravilhosa, faz grandes coisas que eu não compreendo, mas seu controle é tão perfeito. Soberano Deus, troveja a sua voz maravilhosa, faz grandes coisas que eu não compreendo, mas seu controle é tão perfeito. E agora eu olho para a vida de Jó. Jó estava sentado, raspando as suas feridas. Eu perdi tudo. E ali os amigos na frente dele. Então Eliú está falando com ele agora. O soberano Deus troveja sobre vós, Jó. Deus vai trovejar sobre a tua vida, Jó. Deus vai trovejar sobre a tua vida, Jó. E quando Ele trovejar, Jó, toda a terra se cala. E quando Ele trovejar, Jó, haverá a manifestação do seu poder e de sua autoridade para mudar a sua história. Soberano Deus, troveja a sua voz maravilhosa. Aleluia. Faz grandes coisas que eu não compreendo, Aleluia. Escuta. Nós sabemos que o rei Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E sabemos também que o rei Davi enfrentou muitas provas. O rei Davi, quando criança, e o profeta entrou em sua casa, deixaram ele no campo. Chama, falta mais um. Tem um menino lá no campo, então chama ele, vamos esperar. Ou seja, para a família, não era importante ele estar ali. Esse mesmo menino, agora na juventude, ele enfrenta um gigante que os homens mais habilidosos na guerra não tiveram coragem de enfrentar. Mas ele enfrenta. E esse mesmo jovem agora, ele começa a ser perseguido pelo rei, o rei Saul. Por 2 ou 3 vezes teve que fugir da ponta de uma lança. Teve que fugir de Saul e do seu exército e se esconder dentro de cavernas. Teve que enfrentar outros inimigos
E mesmo assim Deus deu vitória para ele e o colocou como rei de Israel. E como rei de Israel, ainda teve que enfrentar problemas dentro da sua casa e perseguição que o fizeram fugir do palácio. Mas depois Deus deu vitória e ele retornou. Davi então é um colecionador de vitórias, mas um homem que enfrentou muitas batalhas. E agora ele está em idade avançada, no final de 2 Samuel. E ele está transferindo o seu reinado para a vida do seu filho Salomão. E aí em 2 Samuel, no capítulo 22, se chama Cântico de Davi. Olha o que ele declara a partir do versículo de número 7. Eu imagino Davi agora já em idade avançada, e ele deitado em uma cama, e ao seu lado um escriba. Um escriba era aquele que iria escrever tudo que o rei tinha para dizer, para ficar como um documento. E agora ele está ali deitado naquela cama e trazendo essas lembranças. Lembrança de quando era pequeno, que enfrentou ursos e leões, que enfrentou o gigante. E aí ele então começa a fazer uma narrativa, e o escriba anotando. Então agora ele começa a escrever um cântico. Eu quero escrever um cântico. Começa a anotar tudo o que eu vou dizer para você. E aí no versículo 7 diz assim, no capítulo 22, na minha angústia invoquei o Senhor. Isso aqui é um cântico, é um poema, é a letra de uma música. Na minha angústia invoquei o Senhor. Ele lembrou da caverna, do gigante, dos inimigos. Clamei ao meu Deus, e ele do seu templo ouviu a minha voz. O templo ainda não tinha sido construído, então ele está falando de um templo espiritual. E do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Glória a Deus. Eu creio que vai ser o cântico que você vai escrever quando você tiver avançado em dias. Na minha angústia clamei ao Senhor, e do seu templo ele ouviu a minha voz. Aí continua dizendo, então a terra se abalou e tremeu. Olha o que ele está dizendo. Então a terra se abalou e tremeu. Vacilaram também os fundamentos dos céus e se estremeceram, porque ele se indignou. O próprio Deus vai se indignar com a injustiça que veio sobre a tua vida. Das suas narinas subiu fumaça, e da sua boca fogo devorador. Dele saíram carvões e chama. Baixou ele os céus e desceu, e teve sob os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou, e foi visto sobre as asas do vento, vindo em direção a ele, vindo na tua direção. Amém? Por pavilhão pôs ao redor de si trevas, ajuntamento de águas, nuvem nos céus. Do resplendor que diante dele havia, brasas de fogo se acenderam. Preste atenção agora. Trovejou o Senhor desde os céus. Trovejou o Senhor desde os céus. O Altíssimo levantou a sua voz, despediu setas e espalhou os meus inimigos, e raios os desbaratou.
quero profetizar sobre a sua vida nesta noite. Que o soberano Deus troveja sobre a tua casa. Troveja sobre esta causa, sobre esta enfermidade, sobre a tua vida, no nome do Senhor Jesus. E eu gostaria que você se colocasse de pé em nome de Jesus. Aleluia. Espírito Santo de Deus, Espírito do Deus vivo, estou diante de homens e mulheres aqui na congregação e aqueles que estão nos lares. É o Senhor que sondas e conhece cada coração e cada vida. Muitas vezes o inimigo tem se levantado contra a vida deste homem ou desta mulher. Muitas vezes situações que surgiram têm falado aos ouvidos que não tem um futuro de esperança, que não existe uma saída. Ah, Deus tem misericórdia. Quando eu preparava esta mensagem, eu via corações petrificados. Estamos vivendo dias, Pai, onde as pessoas preferem acreditar no que a internet está dizendo, mas eu prefiro acreditar no que a Tua palavra está declarando. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço que nessa noite, na vida deste homem e desta mulher que está ouvindo essa mensagem, que a incredulidade, que espíritos imundos que estão aprisionando a vida dessa mulher e desse homem, sejam lançados por terra agora em nome de Jesus. E que Tua voz majestosa, que a Tua voz Espírito Santo de Deus, você que está em casa ou que está aqui, está enfrentando um desafio. Eu gostaria que você agora começasse a orar em cima desta causa. Talvez é alguém que está doente em um hospital. Talvez é alguém que está doente dentro da sua casa. Talvez é você que está enfrentando isso. Pastor, eu estou enfrentando lutas. E eu sempre fiquei perguntando por quê, por quê e por quê. Parece que tudo só acontece comigo. Eu gostaria que você orasse agora. Sim, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, eu oro por homens e mulheres que estão aqui e que estão ouvindo essa mensagem agora. Eu creio num Deus de longe e também de perto. Eu creio num Deus que não há distâncias. Por isso, nessa noite, aonde a palavra está sendo ministrada, nós liberamos o poder de Deus, a autoridade que está no nome de Jesus, e damos uma ordem agora, que toda enfermidade, todo esse mal que veio contra a vida deste homem, dessa mulher, espíritos imundos, bato em retirada agora, em nome de Jesus Cristo. Liberamos uma palavra de cura sobre toda a virose, liberamos uma palavra de cura sobre toda enfermidade física no corpo.
toda dor de cabeça, caroços no corpo, feridas, sequem agora, em nome de Jesus. Toda essa tribulação, essa situação que tem gerado desespero, que tem trazido opressão, depressão, seja cancelado agora. Soberano Deus, troveja sobre nós, troveja sobre nós, troveja sobre nós, troveja sobre nós, trazendo cura, cura, cura. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba cura sobre a tua vida, receba milagres sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Você que está aqui e também em casa, repita comigo: nessa noite eu tomo posse do meu milagre. Soberano Deus, troveja sobre nós, manifesta o teu poder e a tua autoridade sobre a minha vida, sobre a minha casa. Se você crê nisso, aplauda o Senhor.